Está no ar o podcast Encontro com Especialistas. Um bate-papo direto, atual e aprofundado com quem realmente entende dos assuntos que impactam a nossa sociedade, o mercado e o nosso dia a dia. Olá, estamos começando o podcast Encontro com Especialistas e hoje especificamente vamos falar sobre Márcio Lilás e Azul Marinho, com o objetivo aí da prevenção, conscientização dos cânceres do colo de útero e também colo retal. E para que a gente possa falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje dois especialistas no assunto, o Dr. Abel Botelho Quaresma e também a doutora Amanda Andrade. Sejam muito bem-vindos. Olá, Alessandra, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante. Quero agradecer também a oportunidade, da gente poder informar a população. É muito importante educação e saúde. As pessoas só vão procurar assistência daquilo que elas sabem que existe. Obrigado pela oportunidade. Com certeza. E para quem não conhece exatamente aí os nossos especialistas, eu vou fazer uma pequena introdução e apresentá-los a vocês. O Dr. Abel Botelho Quaresma é médico formado em 1992, possui doutorado em Ciências da Saúde, mestrado em Ciências Médicas, atualmente é professor, pesquisador aqui da UNOESC, atua nas áreas de doença inflamatória intestinal, cirurgia coloretal, endoscopia digestiva, doenças funcionais e orificiais, com forte experiência em endoscopia e colonoscopia. É membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade Brasileira de Crohn e Colite, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Já a doutora Amanda Andrade é médica formada pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, especializou-se em ginecologia e obstetrícia pela Santa Casa de Curitiba e posteriormente também se aprofundou em patologia do trato genital inferior pelo Hospital Ernesto Gatter, também em Curitiba. Atualmente realiza atendimentos presenciais em Joaçaba e também por telemedicina. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Com certeza a gente vai ter uma conversa aí muito produtiva e bastante informativa sobre esses temas tão importantes que estão em voga, então, nesse mês. Para a gente começar, vamos contextualizar um pouquinho aí sobre o câncer do colo do útero. Como que ele se desenvolve e o que precisa estar necessariamente prestando atenção quando se fala nessa doença? Então, Alessandra, o que é importante a gente saber do câncer de colo uterino? Que ele é um câncer muito comum. Ele é o quarto câncer que mais acomete as mulheres, então ele perde apenas para o câncer de pele, o câncer de mama e o câncer de colo retal, que a gente também vai falar hoje. Ele tem uma grande incidência no nosso país, por ser um país que ainda está em desenvolvimento, um país com dificuldade de acesso à saúde. E a grande importância dele é que ele é um câncer 100% prevenível. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. O surgimento do câncer de colo do útero, ele depende da infecção pelo vírus do HPV, que ele é um vírus transmitido sexualmente. E quando o nosso corpo não consegue eliminar esse vírus espontaneamente, essa infecção persiste e o vírus começa a causar lesões nas células do colo do útero. Essas lesões, se não tratadas, com o passar dos anos, podem se transformar em um câncer. Então, a importância é a gente realizar exames para diagnosticar no momento oportuno para não desenvolver a doença. Há fatores de risco que levam a essa exposição ou ainda a contrair, de fato, aí chegar na doença em si? Sim, os fatores de risco estão relacionados diretamente com a infecção, então, pelo HPV. Tudo que faz a gente se expor mais ao vírus é um fator de risco para o câncer de colo do útero, como ter início da atividade sexual muito nova, muito jovem, não utilizar preservativo, múltiplos parceiros. Além disso tudo que prejudica a nossa imunidade tende a aumentar o risco da gente ter câncer de colo do útero. Por exemplo, o tabagismo, que é fator de risco para inúmeras doenças, aqui ele se torna bem marcante também, porque ele prejudica a eliminação do vírus do HPV no nosso corpo. E doenças que prejudicam a nossa imunidade também tendem a favorecer a gente a ter o câncer de colo do útero, como HIV, e também doenças em que a gente precisa usar medicamentos imunossupressores, que diminuem a nossa imunidade, facilitando a aquisição e a persistência do vírus no nosso corpo. Faixa etária, se a gente for falar assim, é uma população mais acometida ou hoje está geral? O mais comum são mulheres jovens, e isso que impacta muito na vida, né? Porque vários cânceres são em pessoas mais idosas, né? O câncer de colo do útero, ele tende a acometer mulheres ali por volta dos 35 aos 45 anos.
Tanto que a gente vai falar dos exames, a idade de rastreamento. Então, a gente começa numa idade e rastreia até os 64 anos, porque a maioria das mulheres que são acometidas por esse câncer são mulheres jovens. Olha só, né? Às vezes pode pensar que né, tá fora da faixa, justamente. não tem o risco, né? Não necessariamente. E nas fases iniciais, é possível notar algum sintoma ou ele é um câncer mais silencioso? Como é que ele acomete a pessoa? Então, infelizmente, o câncer de colo do útero não causa sintomas nas suas fases mais iniciais. Para termos sintomas, normalmente já é um tumor um pouco maior, que vai poder causar ali algum sangramento fora do ciclo, fora ali do período menstrual, sangramento após a relação, dor pélvica, corrimento com odor forte e persistente, mas para ter esses sintomas, normalmente a doença já está mais agressiva e mais evoluída. Nenhum tipo de dor, algo assim? Não. É muito difícil ter sintoma pelo câncer de colo do útero no início, então realmente a forma de diagnóstico é através de exames. Quando acontece algum sintoma, normalmente a doença já está mais avançada. Quando se fala em exame, acho que é importante, também vai ser uma questão que talvez depois a gente vai abordar, a questão de muitas pessoas podem ter a vergonha ainda, né, de fazer o exame, porque não é um exame muito confortável, né? Sim. E aí, às vezes, vai deixando, justamente não tem os sintomas, enfim, a vergonha, ou deixa para depois também a rotina, mas é o que vai fazer diferença, então. Justamente, por isso é tão importante esse tipo de ação, como o podcast, né, e todos os programas em que conscientizam a população da importância da coleta dos exames, porque se a gente for esperar ter sintomas ou sentir alguma coisa, provavelmente já é tarde demais para fazer esse tratamento, ou é um tratamento que não vai ter tanto sucesso, né? E por ser um exame que as pessoas têm esse receio, têm vergonha, elas acabam não procurando tanto. Mas é importante a gente lembrar que a coleta do preventivo ela é feita através de um exame ginecológico, por profissionais da saúde, tanto enfermagem quanto médicos. É um exame rápido, de fácil acesso, gratuito pelo posto de saúde, então todo mundo deve buscar. E qual que é a frequência para se fazer o exame preventivo? Nós começamos a coletar a partir dos 25 anos. Devemos fazer anualmente por 2 anos e se o exame estiver normal, nós podemos espaçar para a coleta de um exame a cada 3 anos. Isso se estiver tudo bem, se você não tiver doenças associadas. Então é sempre bom conversar com o médico que está te acompanhando para ter essa noção. Por exemplo, pacientes com HIV acabam repetindo o exame com mais frequência. Além disso, eu acho que é válido a gente comentar que há uma tendência da gente mudar a forma de rastrear o câncer de colo do útero, né? Então, hoje a gente usa muito o preventivo, que é o Papa Nicolau. Nele, a gente vai coletar ali, através do exame ginecológico, uma amostra das células do colo do útero e a gente vai ver se essas células têm as alterações causadas pelo HPV ou não. Se tiverem essas alterações, lesões precursoras, né, lesões pré-câncer, a gente tira essas lesões e trata para não chegar ao câncer. E agora a grande tendência é a gente fazer o exame buscando o HPV. Então, a coleta do exame ela é muito similar, é feita da mesma forma. E a gente vai procurar se há a infecção pelo HPV para ver quais são as pacientes que estão em risco de desenvolver o câncer de colo do útero. Ele é um exame que tem uma acurácia melhor e que também, se negativo, a gente pode espaçar um pouco mais o tempo de rastreio. A gente vai fazer um exame a cada 5 anos. Existe algo relacionado, quando se fala em câncer, por exemplo, tem muito a questão genética, a questão familiar. Mãe já teve, vó já teve. Isso também se aplica no câncer de colo do útero? Ou não necessariamente? Não necessariamente. O câncer de colo do útero ele tem muito mais a ver com os nossos hábitos, com o que a gente faz no nosso dia a dia, do que com a parte genética e hereditária. Né? Então, vai depender muito mais do nosso comportamento sexual, por exemplo, né? Dos nossos hábitos de vida, de fumar, ter uma boa imunidade. Isso envolve, né, se alimentar bem, dormir bem, manejo do estresse. Então, isso vale muito mais, conta muito mais no final. Nós falávamos de HPV. Quando a gente fala em HPV, é importante a gente frisar que existem inúmeros tipos de HPV. Aí a pessoa vai lá, faz o exame e recebe o diagnóstico. Eu tenho HPV. Quer dizer que então que ela já está com câncer? Não, né? Ela tem que ser investigado o tipo exatamente. Como que funciona nesses casos? Então, o HPV ele tem mais de 200 tipos. Alguns tipos causam verruga, alguns tipos causam câncer. Então, não só câncer em mulheres, mas câncer em homem, câncer de pênis, câncer de garganta, câncer de ânus, né? Anal. Então, ele está envolvido em vários tipos de câncer.
E a importância de buscar pelo HPV é porque, nos casos dos exames positivos, a gente vai ver qual é o tipo de HPV que tem nesse exame. Os HPVs de baixo risco ou de alto risco. Os de alto risco são os que mais comumente podem vir a causar lesão. Então, se você tiver o exame positivo, não quer dizer que você vai ter o câncer. Significa que você é uma pessoa que tem que estar numa maior vigilância para realizar outros exames para buscar o câncer. E elimina exatamente o HPV do corpo? Sim, a grande maioria das pessoas acaba eliminando o HPV em torno de 2 anos depois da infecção. E aí é justamente nas pessoas em que a imunidade não consegue combater o vírus ali nesse período, que fica com uma infecção persistente ao longo dos anos, que aí começam a ter lesões. Por isso que fazendo o exame, em algum momento a gente acaba pegando a doença, né? Então é muito importante fazer com periodicidade, porque se em algum momento esse HPV causar lesão, a gente vai diagnosticar e poder tratar. Perfeito. A gente vai conversar um pouquinho mais ainda, né, sobre o câncer de colo de útero, também vai abordar outras questões, né, em relação à questão de prevenção e conscientização, mas agora a gente também vai conversar um pouquinho com o Dr. Abel para falar sobre o câncer coloretal. Doutor, o que é exatamente esse tipo de câncer, né, e se tem sintomas, como é que ele se desenvolve hoje? Então, o câncer coloretal é a reprodução das células do intestino desordenadamente, né, sem um controle. Isso vai causar muitos problemas, né? Existem desde os tumores benignos até os que a gente chama de tumores malignos, que têm o potencial de dar metástases. O que é metástase? É um tumor à distância, fora daquele órgão base. Ele atualmente é o terceiro câncer mais comum na população brasileira. Em homens ele já é o segundo, ele já ultrapassou o câncer de próstata, né? Então tem muito campanha para câncer de próstata nos homens, mas atualmente o câncer coloretal ele é mais prevalente do que o câncer de próstata no Brasil. Ele ultrapassou uns 2-3 anos atrás. Olha só, e realmente as pessoas acabam às vezes não tendo ideia dessa gravidade. E como que ele se desenvolve, doutor? Existe algum fator de risco? O que leva? Existe, ao contrário do de colo de útero que a doutora falou, a genética é muito importante no tumor de colo, né? Então, os 2 grandes fatores de risco que a gente tem é genética. Então, tem um familiar em primeiro grau. O que é primeiro grau? Pai, mãe, irmão. Ou 2 familiares de segundo grau. Aí já entra tio, avô, né? Então, quanto mais atingidos na família, maior o meu risco. E o outro grande fator é a idade. Então, pacientes acima de 45 anos, eles chegam numa faixa etária. Então, se o de colo de útero pega jovens, a gente vai pegar aquela fase da meia-idade que é mais comum no câncer de colo, no colo retal. E existem sintomas assim mais para, poxa, pode ser que eu tenho que procurar um médico, ou também não é tão evidente assim, confunde? Aí é que está o grande problema. Quando o paciente tem sintomas, muitas vezes esse rastreio já começou tarde demais. Nossa. É um tumor completamente silencioso, não dá sintoma nenhum, até porque quase todos eles começam com uma lesão benigna, chamada pólipo, uma verruga também. Essa lesão é totalmente assintomática. Um tumor, depois de 8, 10 anos, vejam só o tempo que tem para fazer essa prevenção. Ele vai se malignizar, ele vai se transformar num tumor mesmo, e mesmo nas fases iniciais, a grande maioria dos sintomas dos pacientes não tem sintoma nenhum. Quando se tem sintomas, e o mais comum é sangramento, esse sangramento também geralmente começa com um sangue oculto, ou seja, tem sangue, mas uma quantidade tão pequena que o paciente não enxerga. E às vezes eu acho que pode ser que o paciente confunda com hemorroida também, né? Que é alguma coisa tão comum na população. Isso é extremamente comum. Até porque para o paciente sangramento anal é igual a hemorroida. Então tem fístulas, tem fissuras, tem os tumores. Eu estou cansado. Isso é coisa, sabe, em todo mês de pegar um paciente que chega, eu vim ver a minha hemorroida. Faz um toque, palpa um tumor. Tem. Palpa um tumor. E às vezes, assim, a própria hemorroida também tem sua faixa etária, né? Quando foge muito daquela faixa etária, é um alerta que tem que se preocupar. Mas quando o paciente sangrar, provavelmente ele já perdeu o timing de fazer a coisa certa.
que é a prevenção. Olha só. E a prevenção, então, nesse caso, como ele é silencioso, eu tenho que procurar a partir de que idade ou ainda o que eu tenho que fazer para mais ou menos ficar atento e não deixar chegar nesse ponto? Isso é outra coisa importante. Prevenção se faz quando não se sente nada. E é um grande problema das Da pessoas população, as pessoas não querem procurar a doença, né? procura quando tá doente. Uhum. Então é muito raro alguém, não sinto nada, eu vim fazer prevenção. É uma atitude que tem que ser mudada. E para isso essas campanhas existem, para mostrar que a coisa, né? Então eu tenho que procurar um gastroenterologista, um proctologista após os 45 anos. Isso é uma regra geral. Existem diferenças, por exemplo, meu pai e minha mãe teve câncer de intestino, eu tenho que procurar antes. Sim. Né? Então, existem casos especiais, mas em regra geral, após os 45 anos, começa o rastreio. Esse rastreio é feito em pacientes que não tem nada de 5 em 5 anos. Eu fiz uma colonoscopia normal, eu tenho 5 anos de tranquilidade que eu não preciso fazer outra. E a colonoscopia é o principal exame para isso ou tem outros? Porque é tão invasivo, né? É um exame que às vezes as pessoas torcem o nariz para fazer porque ele realmente é incômodo, né? Então, mas já foi muito mais, né? As pessoas também têm aquela coisa de aparelhos antigos que eram extremamente calibrosos, sedação Mas o próprio diferente. preparo, né? Meu Deus, Realmente. chato. Eu vou dizer que o preparo ainda é o principal problema. É. Só que tem o ruim e tem o pior. O ruim é fazer o preparo, o pior é ter um câncer. Exatamente. Né? Pensar. Então, se tu quer prevenir o pior, É uma basicamente, vez, né? A cada 5 anos. 5 anos É. você vai fazer. né? E as coisas mudaram muito. O exame é muito bem tolerável. Hoje em dia, a gente tem drogas que o paciente toma 2 doses e só faz uma dieta no dia anterior ao exame. Sim. Então, bem tranquilo, perto do que já foi ano passado. Uhum. Agora, tem outras maneiras de fazer, né? O exame que tem maior nível de evidência para proteção do câncer de colo é o exame de sangue oculto nas fezes. Que é um exame teoricamente comum, que no SF, às vezes você vai pedir exames de rotina, já. Só que nível de evidência é uma coisa que tem que ser falada melhor, porque é o seguinte, o que é nível de evidência? Aquilo que tem mais estudo. É um exame que se faz há 100 anos de sangue oculto nas fezes. Então, logicamente, tem muito mais estudo sobre isso. Agora, se eu morder a língua, eu tenho sangue oculto nas fezes. Se eu tiver uma gastrite, eu tenho sangue oculto nas fezes. Se eu tiver um câncer, eu tenho sangue oculto nas fezes. Se eu tiver uma hemorroida, eu tenho sangue oculto nas fezes. Aí, Então, é diferente você saber, você tem o sangue, mas da onde ele tá vindo? aí, para que serve o sangue oculto nas fezes? Para mim, triar aquela população que tem que fazer exame antes, Entendi. né? Então, ele serve muito para fazer triagem de população geral de um país, né? Ele não serve para o nosso dia a dia, porque tem tumores de intestino que não sangram, por exemplo. E tem muitas coisas que sangram que não são tumores. E fatores de risco, assim, além que eu tô falando da questão genética, enfim, mas assim, questão de alimentação ou ainda hábitos de vida, o que exatamente dá pra já colocar como sinal de alerta, enfim? Basicamente, existe uma coisa que a gente chama de comportamento cancerígeno, né? Tu fuma, vale para mim, vale para ela. Tu é obeso, né? Tu mora numa cidade extremamente poluída, tu come muito alimento industrializado. Isso aí tá ganhando uma importância extremamente grande. Muita gente pergunta, por que tem tanto câncer em jovem hoje e antigamente não tinha? Nossa comida é completamente diferente do que era antigamente. Hoje em dia, tu compra um pão no supermercado, um pão que dura 6 meses lá sem mofar. Compra um pão na padaria, uma semana ele está todo mofado. Por que ele não mofa no supermercado? Porque ele tem conservantes. Ele tem produtos químicos que fazem esse produto durar mais. Isso vai afetar nossas células de algum jeito. Não adianta, não dá pra fugir aí de uma vida um pouco mais saudável, né? Ou quer dizer, quanto mais saudável, ainda melhor. Porque toda uma coisa está ligada com a outra. Se não vai afetar uma parte do nosso corpo, com certeza vai afetar a outra. A gente vai voltar a conversar mais ainda sobre o assunto, principalmente falando aí na questão de prevenção, a questão aí da importância de campanhas como essa. Mas agora a gente vai dar uma pausazinha para o nosso intervalo e na sequência a gente volta então falando mais sobre esses assuntos. Até daqui a pouco. Encontro com especialistas. Volta já. A UnoESC é a melhor universidade comunitária de Santa Catarina. Mas o que é ser comunitária? É beneficiar anualmente mais de 240 mil pessoas com serviços gratuitos e de assistência social. É promover ações de atenção à saúde e qualidade de vida para mais de 100 mil pessoas, da criança ao idoso.
é dar assistência jurídica e contábil para quem precisa, é ajudar na pesquisa e gestão rural das famílias do campo ao agronegócio, é prestar mais de 3.000 atendimentos em saúde animal do pequeno ao grande porte. Ser comunitária é colocar em prática o propósito da nossa universidade. UnoESC, fazendo parte da sua vida. Encontro com especialistas está de volta. Voltamos com o nosso podcast Encontro com Especialistas, hoje especialmente falando sobre Março Lilás e Azul Marinho, importantes campanhas de conscientização e prevenção dos cânceres de colo do útero e colo retal. Estamos conversando com o Dr. Abel Botelho Quaresma e a doutora Amanda Andrade, falando então sobre esses dois temas super importantes. A gente já conversou um pouquinho aí sobre as predisposições a desenvolver esses tipos de doença, também falamos um pouquinho de sintomas, enfim. E agora o que a gente quer falar é justamente de campanhas como essa, né, que estão aí à disposição da população para trazer esses temas à tona. Quando se fala em prevenção, se fala em conscientização, que mitos a gente ainda precisa combater, né, para que essa informação ela seja melhor aproveitada pela população e para que de fato essas campanhas sejam efetivas? Eu acho que falando especificamente do câncer de colo do útero, é o medo de fazer o exame, o preconceito em fazer o exame, a vergonha em fazer o exame. Como ele é um exame coletado, né, de forma ginecológica, precisa de exame ginecológico, eu acho que a maioria, tem várias mulheres que acabam tendo receio, medo de coletar, ou até vergonha do profissional de saúde. Então a gente tem que se conscientizar da importância, né, do exame para poder fazer o diagnóstico no momento ideal antes de ter a doença, ou se tiver a doença no momento inicial para conseguir fazer um tratamento bem feito. Então, se você está reclamando das mulheres, eu vou te dizer, mulher Só que é o reclama mais no teu melhor, caso, né? é o melhor dos mundos é tratar a Homem mulher. é pior ainda. A mulher, ela tem alguma coisa, ela vai procurar. O homem, ele vai quando ele está morrendo. Quando a mulher manda, geralmente. E aí Então, deve fazer muita briga às vezes. Essa procura espontânea do homem está começando a acontecer de um tempo para cá. Que bom que está mudando, mas normalmente a própria masculinidade dizia não, o homem tem que suportar tudo. E não procurava. Realmente, a gente vê casos muito mais adiantados em homens do que encontra em mulheres. E no caso, ali a gente fala da vergonha, né, da mulher pelo ginecológico, mas no homem ainda mais, porque quando se fala em colonoscopia, vai fazer um exame numa área que geralmente para o homem ela é tão intocável, né, aí acaba aumentando ainda mais esse medo, né, essa vergonha e etc, né. Mas o que vale, acima de tudo, é a prevenção, né? Pensar que a saúde tem que estar em primeiro lugar, acredito, né? E não esperar ter sintomas para buscar os exames de saúde, né? Exame de rastreamento, de prevenção, é sobre isso, né? Então, saber a idade e saber quando coletar. Eu tenho uma história muito interessante. Conta aí. Antigamente, eu caminhava com o Dr. Márcio Tomasi, que é ginecologista, por sinal. E o Márcio nasceu e foi criado aqui em Joaçaba. Então, o Márcio conhece todo mundo. E eu tô há 25 anos, 26 anos em Joaçaba. Então a gente caminhava ali no meio das pontes e o pessoal, doutor Márcio, parava, abraçava ele. Os pacientes que passavam no máximo fazia assim para mim, dava um oizinho muito tímido. Deus me né? descobri que eu fui no proctologista. Então, pra tu ver, esse aí é só o espelho do que é o preconceito. E assim, mas colocar na cabeça que preconceito não vai levar a nada, né? E quando se fala também em questão de atenção básica, atenção, né, e prevenção, como que é a atenção primária? A gente fala muito, né, que a gente tem à disposição os ESFs, né, aquela atenção primária. Como que isso fortalece essa prevenção? E hoje há realmente dispositivos ou ainda um atendimento que se volta para essas questões, tanto do câncer de colo do útero como o colo retal, aí na própria atenção básica de saúde? Então, essa coisa do exame do colo do útero já é uma coisa muito arraigada, né? Então é muito tranquilo. E a gente sabe que a disponibilidade de uma colonoscopia já não é tão fácil assim. Tá aí a importância do exame de sangue oculto nas fezes na saúde pública, né? Esse sim, um exame que qualquer laboratório faz, um exame básico, que assim, vai acabar triando a população que realmente tem uma urgência maior para a colonoscopia. Esse acesso à colonoscopia, ele tem melhorado cada vez mais. Eu me lembro que eu fui o primeiro médico a fazer colonoscopia aqui na região.
A gente começou a fazer colonoscopia em 2001. Eu fazia 20 exames por mês, em toda a região. Hoje em dia, eu faço mais de 20 exames por semana e tem pelo menos mais 10, 12 endoscopistas. Quer dizer, cada vez está mais acessível. Ainda com as barreiras de ser um exame de mais alto custo, mesmo assim, isso não é uma desculpa para a pessoa não procurar o seu posto de saúde e fazer um rastreio que seja com sangue oculto. Não é o exame ideal, mas um rastreio é melhor que nenhum rastreio. E justamente a ideia é que se você procura antes, você tenha tempo para investigar, né? A gente sabe que o SUS, às vezes, até você encaminhar o exame, ele acaba demorando um pouco para vir, né? O encaminhamento, a autorização. Então, assim, procura com antecedência, porque você não precise sofrer a pressão de não preciso fazer agora. Ai, não vai dar tempo de fazer. Passou do tempo. Acho que vale muito mais você também buscar nesse sentido. E em termos de prevenção, já que a gente sabe, né, que o câncer de colo de útero já é mais incentivado, a questão aí do exame preventivo, enfim, sempre tem as campanhas aí nos postos de saúde, temos a questão de vacina, né? É uma importante fonte de prevenção, né? Com certeza. A partir de 2014, começaram a vacinar os jovens, né? Hoje, a gente tem que vacinar meninas e meninos de 9 a 14 anos, né? Ainda temos uma abrangência longe da ideal. Ainda se vacina mais meninas do que meninos, então é importante a gente saber que os dois sexos têm que ser vacinados. E se a gente vacina antes de se expor à vida sexual, é melhor, porque a gente ainda não vai ter tido contato com nenhum vírus, né? Em algumas situações específicas, a gente consegue fazer a vacina pelo SUS até em idades maiores, por exemplo, pacientes com HIV, pacientes transplantados, pacientes que foram vítimas de abuso sexual também têm direito a vacinar, mesmo tendo mais de 14 anos. E na rede privada, paciente que tem condições, também é um investimento que vale muito a pena. A vacina do HPV, ela consegue prevenir mais de 99% dos casos de câncer de colo do útero. Lembrando que quem já se expôs ao vírus também pode fazer, e deveria também, né, fazer esse... Sim, com certeza, porque a vacina, ela abrange a que a gente tem disponível no SUS 4 tipos de HPV e a que a gente tem disponível na rede particular 9 tipos. E essa vacina, ela consegue fazer uma proteção cruzada contra outros tipos também. E, inclusive, ela consegue estimular a nossa imunidade a combater o vírus que a gente já tem. Então, é sempre válido vacinar, mesmo se você já começou a ter relação sexual, já iniciou sua vida sexual, não foi vacinada. Por exemplo, eu tenho uma idade que, na minha época, quando eu tinha 9 a 14 anos, ainda não existia a vacina do HPV. Hoje, como mulher em idade jovem, até os 45 anos, é válido eu realizar a vacina para prevenir essa infecção e poder diminuir a chance de eu ter câncer de colo do útero. Perfeito. E quando se fala em prevenção, tudo que se faz para prevenir é muito importante. Nesse contexto, gostaria que vocês falassem um pouquinho de justamente a família também, né? Conversar sobre esses assuntos, né? Também fazer uma investigação, às vezes, na própria questão do câncer coloretal. Às vezes, conversar, algum parente teve algo nesse sentido, para que se faça essa busca um pouco antes. A própria mulher sempre incentivando o homem a ir ao médico, enfim. Mas, né, trocar essas informações já a partir de dentro de casa como uma forma preventiva, né? Essas campanhas são muito interessantes para a população, mas a gente vê dentro da própria classe médica. Às vezes tu vai num clínico, tudo, e o próprio clínico não pede esses exames para ti, né? Então, até o paciente chegar num especialista, muitas vezes ele passa no posto de saúde, ele passa no médico privado deles. Então, até para a própria classe médica saber se informar, né? Essa triagem não precisa ser feita por um especialista, ela pode ser feita no seu posto de saúde, desde que tenha um médico que vá pedir, que vá lembrar, né? Eu sei que é muita coisa para lembrar, né? Mas é muito importante ter um médico dedicado no posto de saúde, na saúde primária, que ele possa solicitar esses exames. Então, muitas vezes chega um paciente com 70, 80 anos para mim que nunca fizeram uma colonoscopia na vida. Por quê? Porque nunca foi pedido. Interessante. E onde buscar mais informações, tanto quanto um tema ou o outro, enfim, a gente sabe, a internet é a principal fonte, mas aí existem outras formas também da gente saber mais sobre esses assuntos? Os profissionais da saúde, né, sempre disponíveis, profissionais atualizados, né, como o Dr. Abel estava comentando, não adianta a gente medir vitaminas e não pedir mamografia, colonoscopia e preventivo, que são os cânceres mais abrangentes, né, na população. Então, conversar com os médicos, enfermeiros, enfim, ter acesso ali à saúde primária. E também as campanhas de governo normalmente têm informações atualizadas e sensatas sobre o assunto.
E muito cuidado com a internet. Internet, eu tinha meu professor, meu orientador de mestrado, que dizia papel aceita tudo. Com certeza. Então, assim, qualquer pessoa, leigo que seja, pode chegar na internet e gravar um vídeo que descobriu a cura do câncer. Então, saber aonde procurar na internet. Vai ter muita informação boa, muita informação válida, mas tem muita porcaria na internet. Então, normalmente, hoje em dia, eles consultam o Dr. Google antes do Dr. Abel e da Dra. Amanda, né? Chegam lá pensando, eu tô morrendo já. Chegam apavorados, né? Justamente por isso, de ver informação de baixa qualidade. Nada como assim, serve como uma porta, um alerta, você vê alguma coisa lá, mas tirar a dúvida justamente com quem entende, com quem tá mais próximo, porque cada caso é um caso. Não, e mesmo na internet, assim, tu olhar o site de um profissional reconhecido, de uma sociedade médica, né? Não de um influencer, ele tem que falar naquelas coisas que ele tem expertise. Muitas vezes medicina não é a maior delas. Com certeza, né? E a gente está, né, avançando já para o fim do nosso tempo, né? A gente gostaria de falar muito mais sobre esses dois assuntos, mas a gente também, né, tem um tempo restrito. E nesse sentido, queria pedir a vocês que deixassem uma mensagem principal em relação à questão de prevenção e também a importância desses 2 meses, né, de conscientização. Eu acho que vergonha na nossa área, medo, uma coisa natural. Eu fui fazer minha colonoscopia com vergonha e com medo. E é lógico, eu fui fazer minha colonoscopia no serviço que eu trabalho. Eu tava com vergonha, é óbvio, né? Medo, claro que eu tava com medo. Eu sei que eu tô numa idade que isso pode acontecer comigo. Até eu fazer o exame, é que eu falo com os pacientes, eu só consigo tirar o medo deles depois do exame, porque até então a gente não olha na cara de ninguém e sabe que tem câncer. É ruim, o preparo é chato, ainda não é legal, mas pensa que um dia que tu teve uma diarreia mais forte, é um dia, né? O exame hoje é feito com sedação, totalmente indolor. E é chato passar por isso. Eu vejo desespero na cara das pessoas quando eu dou uma notícia de um câncer. Então, qualquer coisa é melhor do que uma notícia dessas e vale a pena, gente. A prevenção evita casos de câncer. E com certeza dá a volta muitas vezes quando se descobre precocemente. A ideia é justamente essa, né? Então, no câncer de colo, na grande maioria das vezes, a gente vai achar pólipos, que são lesões benignas. Então, que ele vai passar por uma polipectomia e ele vai ser curado de lá. Um câncer em estágio 1, ele sequer vai para quimioterapia depois, ele é considerado curado com a cirurgia. Em estágio 2, a grande maioria deles são curados. Infelizmente, a gente pega muita lesão tardia justamente por todos esses problemas que a gente falou. Perfeito. E sobre o câncer de colo do útero é muito parecido, né? Eu acho que é importante a gente frisar na prevenção, saber que de todos os cânceres, o câncer de colo uterino, ele é o mais prevenível, porque a gente tem vacina para câncer. Vocês já ouviram falar em outra vacina que previne câncer, né? Então a gente tem vacina e nós temos exames que funcionam muito bem, que são coletados de forma fácil, com fácil acesso, né, ao posto de saúde, o exame gratuito, é só agendar o horário com o enfermeiro, com o médico para coletar. E ter a conscientização de fazer regularmente os exames, não ter vergonha, né, não ter medo, e assim a gente consegue prevenir esses casos de câncer de colo do útero. E, como a gente falava antes, também lembrando, né, manter hábitos de vida saudáveis, independente de qual é o medo de ter um câncer em qualquer área do corpo, né, acho que já vai prevenir num geral. E até porque, né, com mais qualidade de vida, com mais saúde, nunca vai ser demais, né? Quanto mais saúde tiver, melhor. É isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Como eu disse, era muito importante que a gente conseguisse ainda conversar muito mais sobre o assunto. A gente renderia muito mais. Mas, por hoje, nós vamos abordar isso e, com certeza, em outras oportunidades, quero ter a presença de vocês aqui para que a gente possa falar mais sobre saúde. E lembramos a população, então, né, dessa questão da prevenção, de deixar a vergonha de lado, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, praticar exercício físico, para que a saúde aí fique em dia. Se quiserem deixar um recadinho final, fiquem à vontade. Então, eu quero agradecer o convite novamente, acho muito válido tudo isso que está acontecendo, né, os programas de conscientização e lembrar as mulheres, né, de ter autocuidado, homens também, né, todos nós temos que cuidar da nossa saúde, que é o nosso bem maior, né. Com certeza. Só fazendo um apanhado geral do que a gente falou, basicamente assim, fez 45 anos, faça a sua primeira colonoscopia. Quando é que eu tenho que pensar se eu tenho um familiar ou se eu vi alguma coisa diferente? Então, perda de peso,
alteração de hábito intestinal, isso é muito importante. Aquela pessoa que sempre teve seu intestino normal, 40, 50 anos, muda de uma hora para outra, é altamente sugestivo, né? Então, acima de 45 anos, procurar um gastroenterologista, um coloproctologista, seu próprio clínico para solicitar o exame. Esse exame deve ser feito de 5 em 5 anos, desde que seja normal. E a gente tem que fazer o rastreio pelo menos até 75, 80 anos, né? Depois dessa época, raramente a gente continua fazendo rastreio, só em casos muito excepcionais. Agradecer a oportunidade, é sempre bom poder orientar a população, saber que ao longo do tempo essas realidades estão mudando, cada vez a gente consegue curar mais vezes cânceres que a gente até 20, 30 anos atrás eram mortais. Isso aí, a ideia é justamente essa, a prevenção, a conscientização, que a gente possa de alguma forma, com alguma informação que a gente repassou aqui, acender um alerta nas pessoas para que elas fiquem mais atentas. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, todo o profissionalismo, todas as informações repassadas. Um prazer recebê-los aqui. E como eu disse, numa próxima oportunidade, com certeza serão novamente convidados para a gente falar desse e de outros temas que também estejam na área de abrangência de vocês. Agradeço quem nos acompanhou por aqui, pela Rádio Unesco também. E até uma próxima. Até. Obrigado. Você ouviu o podcast Encontro com Especialistas. Um bate-papo com quem entende sobre os temas que fazem a diferença na sua vida profissional e pessoal.